mais um novo vídeo de histórias belas. Vídeos todos os dias para você aproveitar. Curta e inscreva-se para não perder nada. A cidade de Brasília pulsava com sua rotina frenética, os carros circulando pelas largas avenidas, os edifícios imponentes dominando o horizonte e as pessoas apressadas, com suas vidas divididas entre compromissos e responsabilidades. Em um cantinho da cidade, onde as luzes brilhavam para todos, mas para alguns pareciam sempre mais distantes, um homem vagava sem rumo. Seu nome era Marcos, mas poucos o chamavam assim. Para todos, ele era apenas mais um rosto na multidão de sem-tetos que habitavam as ruas do centro da capital. Seu rosto marcado pela vida dura, suas roupas sujas e os olhos cansados carregavam as marcas de uma história que ninguém queria ouvir. Ele não se lembrava exatamente de como a vida o levou até ali, mas sabia que o caminho até a rua tinha sido longo e árduo. Por anos ele dormiu em praças e estacionamentos, buscando por um pedaço de comida ou uma palavra de esperança. Não havia mais sonhos, não havia mais expectativa. Marcos apenas existia. Mas em sua solidão, ele nunca deixava de observar o mundo ao seu redor, com um olhar atento e triste. Naquela manhã, como em tantas outras, ele se posicionou na calçada movimentada, perto de um semáforo, com a esperança de que alguém se compadecesse e lhe oferecesse algo. Algo que fosse capaz de saciar sua fome, de dar-lhe algum conforto, mesmo que por um momento. As pessoas passavam apressadas, muitas fingindo não vê-lo, outras com um olhar de pena, mas nenhum gesto concreto. Ele se resignava a isso. A indiferença era o seu dia a dia. Mas naquele dia, algo parecia diferente. Algo no ar, no clima, no movimento das pessoas. Marcos olhou para frente e viu uma figura que o fez parar. Uma mulher se aproximava, acompanhada de um segurança e alguns outros membros de sua equipe. Ela era Michele Bolsonaro, uma das figuras mais conhecidas do Brasil, com uma presença inconfundível. Ele já a vira na televisão, em eventos públicos, e a conhecia apenas por sua fama, mas ali, naquela rua movimentada, ela estava diante dele, tão próxima quanto qualquer outra pessoa. Michele, com seu porte elegante e sorriso confiante, caminhava por entre a multidão, mas algo chamou a atenção de Marcos. Ele não sabia exatamente o porquê, mas sentiu que aquela era a sua chance. Talvez fosse uma loucura, talvez fosse um erro, mas ele precisava tentar. Ele não tinha nada a perder. A voz do seu instinto o fez se aproximar dela. "Senhora, me desculpe a interrupção", disse ele, com a voz rouca e os olhos aflitos. "Você poderia me dar R$ 5? Eu só preciso de algo para comer." As palavras saíram de sua boca quase como um sussurro, mas eram carregadas de uma esperança desesperada. Ele sabia que podia ser ignorado, que ela poderia virar as costas e seguir em frente, mas algo o fez continuar. O olhar de Michele, que até então parecia estar em outro lugar, se fixou nele. Ela parou, seus olhos azuis parecendo observar cada detalhe de Marcos, como se estivesse avaliando algo mais profundo. Os seguranças e assessores que a acompanhavam deram alguns passos para trás, respeitando aquele momento entre os dois. Havia uma tensão no ar, algo palpável, como se todos ao redor sentissem que algo importante estava prestes a acontecer. Michele olhou para Marcos por alguns segundos, e a resposta que ela deu foi de tirar o fôlego. Com um tom calmo, mas firme, ela disse: "Eu não vou te dar R$ 5, mas vou te dar algo muito mais importante." Marcos se sentiu paralisado. O que ela queria dizer com aquilo? Aquelas palavras ressoaram em sua mente como um enigma, e ele olhou para ela, tentando entender o significado do que acabará de ouvir. Os segundos passaram lentamente. Ele estava em choque, mas não conseguia desviar o olhar de Michele, que agora o encarava de maneira quase enigmática. "E o que você quer dizer com isso?" Marcos finalmente conseguiu perguntar, sua voz cheia de incerteza. Michele, com um sorriso discreto, deu um passo à frente, e os seguranças continuaram atrás dela sem interferir, mas atentos à situação. Ela parecia não ter pressa, como se soubesse que naquele momento o tempo não era um inimigo. "O que eu quero te dar, Marcos, é uma oportunidade. Uma chance de mudar sua vida. Mas para isso, você vai precisar confiar em mim e dar o primeiro passo." As palavras dela estavam impregnadas de algo que ele não conseguia definir. Uma mistura de confiança, autoridade e compaixão. Ele ainda não compreendia totalmente, mas sentiu algo despertar dentro dele. Uma pequena chama de esperança que ele pensou ter perdido para sempre. A multidão ao redor observava, mas não entendia o que estava acontecendo. Muitos se perguntavam o que Michele, uma mulher tão poderosa, poderia oferecer a um homem sem teto. Mas havia algo em sua postura, algo em seu olhar, que fazia tudo parecer mais do que uma simples caridade. Era como se ela soubesse que a vida de Marcos estava prestes a mudar de uma forma irreversível.
Michelle então fez um gesto com a mão, chamando Marcos para se aproximar mais. Ele, com o coração batendo mais rápido, deu um passo à frente, sem saber o que esperar. Ele queria acreditar que aquilo não era apenas mais uma promessa vazia, mas a dúvida ainda o consumia. Eu sei que você deve estar se perguntando o que significa isso, continuou Michelle, agora com um tom mais suave, quase confidencial. Mas a verdade é que todos têm a capacidade de mudar suas vidas. Todos têm uma chance. E eu estou aqui para te ajudar a encontrar a sua. Marcos ficou em silêncio, absorvendo cada palavra dela. Algo dentro dele estava se rompendo, uma parede que ele havia construído ao longo dos anos de sofrimento e solidão, e ele sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que talvez, apenas talvez, pudesse existir uma saída para sua dor. Michelle olhou para ele com um olhar firme e disse, com uma serenidade inusitada: "Essa é a sua chance, Marcos. A decisão é sua. Mas saiba que se você quiser, eu estarei aqui para te apoiar. Não vou te deixar sozinho." E assim, naquele momento, em meio à agitação da cidade, um simples encontro entre um homem sem teto e uma mulher poderosa começava a desenhar o contorno de uma história que, com certeza, mudaria o curso da vida de ambos. Mas, para Marcos, o verdadeiro desafio estava apenas começando. A resposta de Michelle não era apenas chocante, ela era a chave para uma transformação inesperada. Mas Marcos sabia, a verdadeira pergunta era se ele seria capaz de confiar nela e dar o primeiro passo. Marcos ficou ali parado, olhando para Michelle, tentando entender o que estava acontecendo. Sua mente estava em um turbilhão. Como poderia confiar em alguém que acabará de conhecer? Como poderia acreditar que ela, uma figura tão distante de sua realidade, realmente queria ajudá-lo? Ele havia sido rejeitado tantas vezes, ignorado por todos, que parecia impossível imaginar que aquele momento era real. Mas ao olhar nos olhos de Michelle, algo lhe dizia que ela não estava mentindo. Michelle, percebendo a confusão em seu olhar, deu um passo em sua direção, mantendo a calma. Ela sabia que sua oferta era inesperada, que as palavras poderiam soar vazias em uma vida marcada por decepções, mas ela também sabia que era a única chance de Marcos. Ela não estava apenas oferecendo caridade. Ela estava oferecendo uma oportunidade de transformação, algo que ele nunca imaginou que poderia ter. Marcos, eu entendo que isso pareça difícil de acreditar. Eu entendo que você tenha dúvidas. Mas a verdade é que eu acredito em você. Eu acredito que você tem dentro de si a capacidade de recomeçar, de mudar. Você só precisa de uma oportunidade. Marcos engoliu em seco, ainda tentando processar as palavras dela. Ele pensava em sua vida, nas noites em que mal conseguia dormir com a fome e o frio. Ele pensava nas pessoas que passavam por ele sem nem sequer olhar. E agora, diante de Michelle Bolsonaro, ele se sentia pequeno, mas ao mesmo tempo, algo despertava dentro dele, algo que há muito tempo ele pensava ter perdido. Uma chama de esperança, uma possibilidade de recomeço. Eu não sei, Marcos murmurou, sem saber o que dizer. As palavras pareciam falhar, como se não houvesse mais explicações suficientes para o que ele estava sentindo. Como eu posso confiar que você está falando sério? Como sei que isso não é só uma promessa vazia? Michelle sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Era um sorriso que transmitia confiança, uma tranquilidade que vinha de quem sabia exatamente o que estava oferecendo. Ela não estava ali para fazer promessas vazias. Ela estava ali porque acreditava no poder da mudança, e estava disposta a investir nesse poder. Eu não espero que você confie imediatamente. Ninguém muda de mentalidade da noite para o dia. Mas eu estou disposta a te dar as ferramentas para você começar. Se você me der uma chance, vou te mostrar o caminho. Eu sei que pode ser difícil acreditar, mas acredite em uma coisa, eu não estou aqui para te enganar. Eu estou aqui porque acredito que você merece mais do que a vida que tem levado até agora. Aquelas palavras calaram fundo em Marcos. Ele sabia que a vida na rua não era mais um caminho possível para ele. Ele já havia sido ignorado demais, já havia se acostumado a não ter nada. Mas aquela oportunidade, mesmo que parecesse surreal, era a única chance que ele teria de mudar. O que ele tinha a perder? O que ele poderia perder além da dor diária que o consumia? Ele olhou para Michelle e pela primeira vez em anos, sentiu que sua vida poderia tomar um novo rumo. A dúvida ainda estava lá como um espectro pairando em sua mente, mas ele sentiu que deveria dar o primeiro passo. Afinal, ele já estava há tanto tempo parado, esperando por algo ou alguém que o ajudasse a sair da escuridão. E o que eu preciso fazer? Marcos perguntou, a voz agora mais firme, mas ainda carregada de insegurança. Michelle deu-lhe um sorriso encorajador e disse: o primeiro passo é confiar. Confiar que você merece algo melhor, confiar que essa oportunidade é real. Depois precisamos traçar um plano.
Vamos começar devagar, mas eu estarei com você em cada passo. Não há caminho fácil, Marcos, mas com esforço e vontade, você pode mudar sua vida. Aquelas palavras foram um divisor de águas para Marcos. Ele sabia que o caminho seria longo e difícil, mas algo dentro dele dizia que esse era o momento certo. Ele não podia deixar essa oportunidade escapar. Ele não queria mais viver nas ruas, na solidão e no abandono. Ele queria, de alguma forma, ser alguém de novo. Mas, mais do que isso, ele queria acreditar que podia. Eu aceito. A resposta de Marcos foi simples, mas carregada de emoção. Ele não sabia se estava fazendo a escolha certa, mas sabia que não poderia continuar naquela vida. Ele precisava acreditar. Michelle assentiu com a cabeça, satisfeita com sua decisão. Era o primeiro passo, mas um passo importante. Vamos começar então, disse ela. E o que você mais precisa agora? Marcos ficou em silêncio por um momento pensando. Ele sabia que a resposta seria simples, mas ao mesmo tempo, carregava um peso. Ele não tinha dinheiro, não tinha um lugar para morar, não tinha nem mesmo roupas adequadas. A fome era constante e as noites sem abrigo, cada vez mais difíceis. Mas ele não queria se queixar. Ele queria aproveitar a chance que Michelle estava oferecendo. Eu preciso de um lugar para ficar. Um lugar onde eu possa me sentir seguro, onde eu não precise me preocupar com o que vou comer amanhã. Michelle não hesitou. Ela sabia que o primeiro passo seria garantir que Marcos tivesse segurança e condições para começar a reconstruir sua vida. Ela fez um sinal para um dos seguranças e rapidamente fez algumas ligações. Eu vou te ajudar com isso. Vamos encontrar um lugar para você, um lugar onde você possa descansar e começar de novo. Eu vou te apoiar em cada etapa. Mas lembre-se, Marcos, você também precisa fazer a sua parte. Não será fácil, mas se você continuar dando passos, eu estarei aqui para te apoiar. Marcos sentiu algo que não sentia há muito tempo, esperança. Ele não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas agora, pela primeira vez em muito tempo, ele estava disposto a lutar por um novo começo. Ele tinha uma chance real, e não iria deixá-la escapar. E assim o primeiro passo foi dado. O caminho à frente ainda era incerto, mas a jornada de Marcos para a transformação estava apenas começando. O dia seguiu seu curso, mas para Marcos, tudo parecia em câmera lenta. Depois de aceitar a oferta de Michelle, ele se sentiu como alguém que estava se agarrando a uma tábua de salvação, mesmo sem entender completamente o que isso significava. Ele foi levado, com a ajuda dos seguranças, para um local seguro, um hotel simples, mas adequado para suas necessidades imediatas. Michelle acompanhou-o até a entrada do prédio, onde fez mais algumas instruções, garantindo que ele fosse bem atendido e tivesse tudo o que precisasse. No entanto, a sensação de desconforto persistia em Marcos. Ele estava em um lugar confortável, mas sua mente ainda se encontrava em um estado de alerta, como se esperasse que tudo aquilo fosse uma farsa, uma ilusão que logo se desfizesse. Ele se perguntava constantemente se merecia aquilo, se merecia a chance de recomeçar, ou se aquilo era só um momento passageiro, uma oferta que logo se tornaria um vazio. O quarto que lhe foi designado era simples, mas com conforto suficiente para que ele tivesse um momento de paz. A cama era macia, a roupa de cama limpa, e havia um prato com comida quente esperando por ele. A fome que o acompanhava há dias foi rapidamente saciada, mas uma sensação de vazio ainda o consumia. Ele comia lentamente, quase sem acreditar na realidade em que estava. Aquela comida quente, aquele quarto tranquilo, tudo parecia tão distante de sua vida anterior, de tudo que ele conhecia. Enquanto ele se alimentava, pensava nas palavras de Michelle. Ela não havia prometido que a vida dele seria fácil, mas havia lhe dado uma razão para acreditar que o futuro poderia ser diferente. E embora ele estivesse longe de se sentir seguro ou confiante, algo dentro dele dizia que ele precisava tentar. Ele precisava se entregar àquela chance, mesmo que ela parecesse assustadora. À noite, quando o hotel estava em silêncio, Marcos refletiu sobre sua vida até ali. Ele se lembrava dos dias em que acordava nas calçadas, com o estômago vazio, os ossos doloridos pelo frio. Lembrava-se de olhar para o céu e se perguntar se algum dia sairia daquela situação. Mas agora, algo havia mudado. Ele estava em um lugar seguro, alimentado com a oportunidade de algo mais. E foi ali, naquela cama simples, que ele tomou uma decisão. Ele ia lutar. Ele ia tentar. Não importava o quão difícil fosse, ele não ia mais se deixar consumir pela vida que levava. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela do quarto, iluminando seu rosto. Marcos acordou sentindo-se mais revigorado, mas ainda com um peso no coração. Ele sabia que a jornada estava apenas começando. Ele não poderia esperar que tudo fosse mudar da noite para o dia. Mas o primeiro passo já estava dado, e ele sabia que tinha que continuar.
Ele tomou um banho quente, vestiu-se com roupas limpas que Michelle havia providenciado para ele, e desceu até o lobby do hotel. Lá, foi recebido por um dos assistentes de Michelle, que lhe entregou uma carta. Quando Marcos abriu, leu as instruções com atenção. Vamos dar o próximo passo, Marcos. Às 10 horas, você terá uma reunião comigo. Estarei te esperando em meu escritório. Vamos conversar sobre o que vem depois. Aquelas palavras eram simples, mas carregavam um peso enorme. Ele sabia que aquele encontro seria crucial. Michelle estava lhe oferecendo algo muito mais do que uma oportunidade de comida e abrigo. Ela estava lhe oferecendo um futuro, algo que ele nunca imaginou que teria. Ele não podia falhar, mas também não sabia o que esperar dessa reunião. Ele não tinha experiência em nada disso. Ele estava sendo puxado para um mundo novo, e tudo o que ele sabia fazer era caminhar. Quando ele chegou ao local marcado, Michelle o recebeu com um sorriso acolhedor, mas havia um olhar sério em seu rosto. Ela o fez sentar à mesa, e os dois começaram a conversar sobre o que viria a seguir. Ela perguntou sobre seu passado, sobre os erros que ele havia cometido, sobre como ele havia chegado àquela situação. Marcos, sem esconder nada, falou sobre a dor, a humilhação e o abandono que o marcaram. Ele falou sobre como as oportunidades pareceram sempre fugir dele, como ele havia se perdido no caminho. Michelle o ouviu atentamente com empatia, sem julgamentos. Depois de algum tempo, ela falou com firmeza. Marcos, você não está mais sozinho. Eu quero que você saiba disso. O primeiro passo foi dado, e agora você precisa decidir qual caminho tomar. Eu não posso fazer tudo por você, mas estarei ao seu lado. Vamos trabalhar juntos para que você tenha uma vida digna, mas vai exigir muito esforço da sua parte. O que você quer para o seu futuro? Marcos ficou em silêncio, refletindo profundamente sobre a pergunta. Ele havia sido questionado tantas vezes antes, mas agora, pela primeira vez, ele sentia que a resposta era realmente sua para dar. Ele não queria mais viver como vivia, mas sabia que não seria fácil. Ele tinha que querer a mudança não só por ele, mas também pelas pessoas que de alguma forma haviam lhe dado uma oportunidade. Finalmente, ele olhou para Michelle e disse: Eu quero viver de novo. Quero ter um propósito, quero sentir que posso contribuir para o mundo, mas não sei por onde começar. Michelle sorriu e disse: Começaremos devagar. Primeiro, vamos cuidar da sua saúde mental e física. Você precisa de apoio psicológico e de uma reabilitação para estar bem consigo mesmo. Depois, podemos pensar em trabalho e reintegração na sociedade. Nada disso vai ser fácil, mas com paciência e determinação você vai chegar lá. Marcos sentiu uma onda de alívio ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que seria difícil, mas agora ele tinha algo que nunca teve antes, uma direção. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha uma chance real de reconstruir sua vida. Michelle continuou. Eu sei que você pode ter dúvidas, Marcos, mas o importante é que você deu o primeiro passo. E é isso que vai fazer toda a diferença. Não importa quantos obstáculos apareçam. O importante é continuar caminhando. Nós vamos trabalhar nisso juntos. Marcos sentiu uma gratidão imensa por aquelas palavras. Ele sabia que o caminho seria longo, e talvez a jornada fosse mais difícil do que ele imaginava, mas, naquele momento, algo dentro dele se acendeu. Ele tinha uma razão para lutar. Ele tinha um propósito novamente. E assim, o primeiro passo foi apenas o começo de uma longa jornada. A jornada de Marcos estava apenas começando, mas com a ajuda de Michelle, ele finalmente acreditava que poderia chegar a algum lugar. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para conquistar a sua dignidade e, mais importante, para reconquistar a sua humanidade. O tempo passou rápido para Marcos, mas a pressão de recomeçar sua vida era imensa. A cada novo passo que ele dava, os desafios internos se multiplicavam. Embora estivesse em um ambiente seguro, com comida, roupa e apoio psicológico, a sensação de culpa e a dúvida constante sobre suas próprias capacidades o perseguiam. Ele se sentia um impostor, como se não merecesse sequer as pequenas vitórias que havia alcançado até ali. Cada vez que olhava no espelho, não conseguia ver a mesma pessoa que Michelle parecia enxergar, alguém capaz de se transformar, alguém digno de recomeçar. Michelle sabia que o caminho não seria fácil. A transformação de uma pessoa não acontece da noite para o dia, especialmente quando se trata de alguém que passou anos se acostumando a ser invisível para a sociedade. Ela estava ciente de que Marcos precisaria de muito mais do que apenas uma oportunidade. Ele precisaria de ajuda para reconstruir sua confiança e aprender a lidar com as cicatrizes emocionais que carregava. Ela sabia que o verdadeiro desafio de Marcos não seria apenas encontrar um emprego ou um lar, mas reconstruir a fé que ele havia perdido em si mesmo. No centro de reabilitação, Marcos começou a fazer sessões diárias com psicólogos e terapeutas.
O começo foi difícil. Ele se sentia como se estivesse voltando para o passado, revivendo as dores e frustrações que o marcaram. Mas aos poucos ele começou a perceber que não era mais o mesmo. Ele tinha um apoio real, e essa rede de cuidado o fez sentir que poderia, de fato, superar suas barreiras internas. Durante as terapias, ele confrontava suas emoções mais profundas, o abandono, a sensação de ser invisível, o medo do fracasso. Mas a cada sessão ele sentia-se um pouco mais leve, um pouco mais próximo de entender quem ele realmente era e o que queria para o futuro. Michelle, por sua vez, mantinha contato constante com Marcos. Ela não o deixava se perder no processo. Ela sabia que a motivação externa era essencial para que ele não desfalecesse diante das dificuldades. Ela o visitava regularmente, conversava com ele sobre suas progressões e desafios, e sempre que ele parecia desanimado, ela estava lá para relembrá-lo de que ele estava fazendo um excelente trabalho. Você está se superando todos os dias, Marcos, ela dizia com um sorriso encorajador. Ela não oferecia falsas promessas, mas sua presença era um lembrete constante de que ele não estava sozinho. Foi durante uma dessas visitas que Michelle fez uma proposta crucial. Marcos, você já chegou longe. E eu vejo em você uma força que você talvez ainda não perceba. Agora, eu quero que você comece a pensar no próximo passo. Eu tenho uma oportunidade de trabalho para você. Sei que será um desafio, mas acredito que você tem a força necessária para dar conta. O que você acha? Marcos olhou para ela, surpreso. Não era apenas um trabalho qualquer. Era uma chance concreta de começar uma nova etapa em sua vida, uma etapa de verdade, com responsabilidades e, quem sabe, com um novo propósito. Eu não sei se estou pronto para isso. Será que eu consigo? Perguntou Marcos com um olhar cheio de incerteza. Michelle sorriu, mais uma vez com um olhar firme e confiante. Ela sabia que ele precisava acreditar, e estava ali para ajudá-lo a enxergar o que ele ainda não via em si mesmo. Marcos, você já deu o primeiro passo mais difícil. Agora é hora de continuar. O trabalho será desafiador, mas é só assim que você vai perceber o quanto é capaz. Eu acredito em você. E você precisa começar a acreditar também. Marcos sentiu um frio na barriga. Ele sabia que aquilo era o que ele mais queria, mas a insegurança e o medo de falhar o consumiam. Será que ele conseguiria lidar com a pressão de um novo emprego? Ele estava tão acostumado a viver em um limbo, em um estado de espera, que a ideia de realmente fazer acontecer o assustava. Mas ao olhar para Michelle, algo em sua postura lhe dizia que ela estava certa. Ele não estava mais sozinho nesse caminho. Eu aceito. Disse Marcos com a voz firme, mas ainda com um peso em seu coração. Michelle sorriu, satisfeita. Ela sabia que essa era a decisão que poderia mudar a vida de Marcos para sempre. O trabalho que ela tinha em mente não era fácil, mas era exatamente o tipo de desafio que ele precisava para dar o próximo passo. Ela sabia que ele iria crescer muito com isso, mas mais importante ainda, ele aprenderia a acreditar em seu próprio potencial. Na semana seguinte, Marcos começou seu novo trabalho em uma organização sem fins lucrativos que ajudava pessoas em situação de rua a se reintegrar à sociedade. Ele não sabia o que esperar, mas a oportunidade lhe parecia algo concreto, algo que poderia lhe dar direção. O trabalho envolvia apoiar outras pessoas em situação de vulnerabilidade, ouvir suas histórias, ajudar a criar estratégias para a reabilitação. Era um trabalho que, de certa forma, refletia sua própria trajetória. E ele sabia que isso seria um desafio, mas um desafio que ele estava disposto a enfrentar. O primeiro dia foi mais difícil do que ele imaginava. Ele estava rodeado de pessoas com histórias de vida semelhantes às suas, e isso fez com que ele se confrontasse com suas próprias fraquezas e medos. Mas ao mesmo tempo ele percebeu algo que o surpreendeu. Ele já não era mais aquela pessoa perdida e sem esperança. Ele estava ali, ajudando outros a encontrar um caminho, e de alguma forma, isso o estava ajudando a encontrar o seu próprio. Michelle acompanhou de perto o desempenho de Marcos, oferecendo o suporte que ele precisasse. A cada mês ela via uma transformação significativa nele. Ele estava mais seguro, mais envolvido com o trabalho, e mais importante, ele estava começando a ver valor em si mesmo. Mas como em qualquer jornada de transformação, o caminho ainda estava repleto de altos e baixos. Marcos precisava continuar desafiando suas próprias inseguranças, e sabia que não seria fácil. No entanto, ele havia dado um passo importante. Ele não estava mais esperando que o futuro acontecesse. Ele estava fazendo acontecer. E com esse novo começo, a cada dia que passava, Marcos acreditava um pouco mais em sua capacidade de mudar sua vida, de deixar para trás a escuridão que o consumia, e de se tornar a pessoa que sempre soubera que poderia ser. Com o passar dos meses, Marcos foi se acostumando à nova rotina.
O trabalho na organização sem fins lucrativos tornou-se não apenas uma fonte de renda, mas uma verdadeira missão para ele. Ele começou a perceber que ao ajudar outras pessoas, estava também se ajudando. Cada história de superação que ele ouvia, cada pessoa que ele ajudava a dar um passo para longe da rua, contribuía para o fortalecimento de sua própria autoestima. Mesmo quando a tarefa parecia impossível, ou quando ele se via diante de um cenário de sofrimento que parecia insuportável, Marcos encontrava forças para continuar, porque agora ele tinha algo em que acreditar, seu trabalho e a oportunidade de mudança. No entanto, a verdadeira transformação não se dava apenas no ambiente de trabalho. Aos poucos, Marcos começou a aplicar os ensinamentos que havia recebido durante suas terapias. Ele passou a entender melhor suas emoções, a lidar com suas frustrações e, mais importante ainda, a aceitar que sua jornada não seria perfeita. Ele cometeu erros, fez escolhas equivocadas, mas aprendeu com cada passo em falso. E, acima de tudo, ele aprendeu a ser gentil consigo mesmo. O Marcos do passado, aquele homem perdido nas ruas, não existia mais. Agora, ele era alguém com um propósito. Michelle, por sua vez, continuava ao lado dele, oferecendo apoio e orientação. Ela sabia que, apesar do progresso, Marcos ainda carregava dentro de si um medo profundo de que tudo aquilo fosse uma ilusão, que em algum momento ele fosse confrontado com o fracasso. Por isso, ela fazia questão de reforçar sua confiança, mas sem prometer que tudo seria fácil. Ela sabia que Marcos precisava sentir que a verdadeira transformação viria de dentro dele. Em uma de suas visitas, Michelle sugeriu um desafio que mudaria ainda mais a trajetória de Marcos. Marcos, você tem se saído muito bem. Está ajudando muitas pessoas e se dedicando bastante ao trabalho. Agora, gostaria de propor algo mais desafiador. Eu quero que você pense em algo maior. Você já pensou em abrir um projeto próprio para ajudar as pessoas em situação de rua? Algo que seja completamente seu, onde você possa colocar suas ideias, seu jeito de lidar com as dificuldades e com as pessoas. Marcos ficou em silêncio. A ideia de ter seu próprio projeto parecia grandiosa demais para ele. Ele estava começando a encontrar seu caminho no trabalho atual, mas criar algo do zero, ser responsável por uma ideia que teria impacto na vida de outras pessoas? Aquilo parecia um passo enorme, algo que ele não sabia se tinha condições de realizar. Ele olhou para Michelle e, antes de falar, sentiu um turbilhão de emoções. Medo, insegurança, mas também algo novo que se formava dentro de si, a esperança. Ele sabia que essa era uma chance que ele não poderia ignorar. Eu não sei se sou capaz, Michelle. Não sei se tenho o que é necessário para criar algo assim. É uma responsabilidade enorme. Michelle sorriu de forma tranquila, como se já soubesse que ele diria isso. Marcos, você já fez muito mais do que pensou que seria capaz. Sei que isso parece grande agora, mas você tem um conhecimento único sobre o que as pessoas em situação de rua enfrentam. Você tem a experiência, você tem a sensibilidade para lidar com as dificuldades. O que você precisa agora é acreditar que pode dar esse próximo passo. Marcos respirou fundo. Era difícil, mas algo dentro dele dizia que era o momento certo para dar esse salto. Ele olhou para Michelle com um novo brilho nos olhos. Você tem razão. Eu tenho conhecimento. Talvez seja a hora de eu começar a aplicar isso de forma mais ampla. Vou tentar. Com a decisão tomada, Marcos começou a trabalhar no projeto. Não foi fácil. Ele sabia que teria que aprender muito sobre como administrar uma iniciativa, buscar apoio financeiro, mobilizar outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que esse seria o próximo grande passo em sua jornada de transformação. Ele começou a planejar com detalhes, buscando parcerias com outras organizações, encontrando um espaço onde poderia oferecer apoio e abrigo para pessoas em situação de rua, e até mesmo propondo workshops para ajudar essas pessoas a reintegrarem-se ao mercado de trabalho. Enquanto isso, ele também teve que lidar com seus próprios medos. O que aconteceria se o projeto falhasse? E se ele não conseguisse manter tudo funcionando? O medo do fracasso estava sempre ali, mas ele o enfrentava com uma força que ele nunca imaginou ter. Ele sabia que estava em um caminho novo, que o futuro ainda era incerto, mas também sabia que não poderia voltar atrás. Ele estava construindo algo, estava dando vida a uma ideia que poderia ajudar muitas pessoas como ele a saírem da rua e recomeçarem suas vidas. Michelle estava ao seu lado em cada passo desse processo. Ela não apenas lhe oferecia conselhos práticos, mas também estava ali para reforçar sua confiança quando ele se sentia perdido ou duvidava de suas capacidades. Ela acreditava no projeto e acreditava mais ainda em Marcos. Aos poucos, o projeto foi tomando forma. Marcos encontrou aliados que, assim como ele, estavam dispostos a lutar para ajudar os outros.
E finalmente o primeiro centro de apoio foi aberto. Era um lugar simples, mas acolhedor, onde as pessoas podiam descansar, se alimentar e, o mais importante, receber orientação para reconstruírem suas vidas. Marcos não conseguia acreditar que estava ali, em um lugar que ele mesmo havia criado, ajudando as pessoas que um dia foram ele. Ele sabia que sua jornada ainda estava longe de terminar, mas algo havia mudado dentro dele. Ele havia dado um salto de fé, um passo rumo a algo maior que ele próprio. E a cada dia que passava, ele sentia uma realização imensa ao ver que seu projeto estava realmente fazendo a diferença na vida das pessoas. Ele não estava mais vivendo à margem da sociedade. Agora, ele estava ajudando a transformá-la. Ele estava criando o futuro que sempre sonhou, um futuro em que ele tinha controle, um futuro em que ele podia olhar para trás e dizer: eu fui capaz. Michelle, ao observar o sucesso do projeto, sentiu um orgulho imenso. Ela sabia que Marcos ainda teria muito pela frente, mas também sabia que ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio. O homem que ela conheceu, perdido e sem esperança, agora estava de pé, conduzindo uma revolução silenciosa, uma mudança que começava a espalhar-se aos poucos, como uma semente plantada com cuidado. E enquanto Marcos olhava para o futuro, ele sabia que a jornada ainda estava só no começo. Mas uma coisa era certa: ele nunca mais voltaria para o lugar onde começou. Ele tinha se reinventado, e agora ele era um exemplo de que, com determinação, apoio e uma boa dose de coragem, é possível reescrever a própria história. À medida que o projeto de Marcos crescia e ganhava notoriedade, ele não podia evitar se sentir sobrecarregado. Era emocionante ver tantas pessoas ajudadas, ver tantas vidas sendo transformadas com o que ele criou. Mas ao mesmo tempo os desafios aumentavam. O sucesso trouxe com ele a pressão de manter a qualidade do trabalho, de garantir que os recursos estivessem sempre disponíveis e de expandir a capacidade de apoio para alcançar mais pessoas. Marcos sabia que estava em um ponto crítico. Ele tinha a oportunidade de fazer algo grande, mas a responsabilidade era enorme. Enquanto as coisas estavam indo bem, nem todos estavam felizes com o sucesso do projeto. Alguns de seus colegas mais antigos começaram a questionar sua abordagem. A mídia, inicialmente entusiástica, começou a buscar falhas, procurando algum deslize para enfraquecer a imagem de Marcos. As críticas, embora construtivas para o crescimento do projeto, também eram difíceis de lidar. Marcos sentia-se vulnerável. Ele sabia que qualquer erro, por menor que fosse, poderia ser amplificado, minando a confiança que ele havia construído até ali. Em uma reunião importante com os patrocinadores, Marcos foi pressionado a mostrar resultados financeiros mais sólidos, o que o deixou desconfortável. Seu foco nunca foi o lucro. Ele sempre acreditou que a verdadeira medida do sucesso era o impacto real que o projeto causava na vida das pessoas. Mas a realidade era que, sem recursos, ele não conseguiria continuar a expandir. Essa era uma batalha que ele não sabia como vencer. Ele estava diante de uma encruzilhada: adaptar-se à lógica de mercado e buscar o sucesso financeiro, ou manter sua visão original e arriscar a continuidade do projeto. Foi quando ele recebeu um telefonema inesperado de Michelle. Ela havia acompanhado todo o crescimento de perto, mas ela sabia que Marcos estava em um ponto crítico, em que as dificuldades estavam colocando em risco a essência do que ele queria criar. Ela havia se tornado mais do que uma mentora para ele, ela era sua amiga, alguém em quem ele podia confiar em momentos de crise. Marcos, sei que você está enfrentando dificuldades agora, mas quero que você lembre de algo importante. O que você está fazendo é muito maior do que qualquer pressão financeira. A transformação que você gerou na vida dessas pessoas, a mudança que você ajudou a impulsionar, isso é o que realmente importa. Não permita que a ansiedade pelo sucesso externo tire o foco do que você realmente deseja. Continue acreditando na sua visão. E se precisar de ajuda, estamos todos aqui para apoiá-lo. Não está sozinho nessa jornada. As palavras de Michelle ressoaram na mente de Marcos por dias. Ele sabia que ela estava certa. O trabalho não era sobre agradar a patrocinadores ou ser reconhecido pela mídia, mas sobre fazer a diferença na vida de pessoas que precisavam desesperadamente de ajuda. Ele não iria permitir que a pressão financeira corrompesse a missão que havia criado. Em vez de ceder ao sistema, ele decidiu dar um passo atrás e repensar sua abordagem, com a ajuda de sua equipe, e se concentrar no que realmente importava: o impacto social e humano que o projeto estava causando. Ele reorganizou as prioridades do projeto, buscando parcerias mais sustentáveis e focando em ações que, embora exigissem um ritmo mais lento, garantiam que o trabalho continuasse alinhado aos seus princípios. Marcos também começou a procurar novos meios de arrecadação, mais alinhados com seu propósito,
e a buscar apoio em novas fontes que estivessem mais em sintonia com sua visão. No entanto, esse novo caminho não veio sem seus próprios desafios. Ele teve que aprender a lidar com rejeições, a ser firme diante de pressões externas e a priorizar o bem-estar das pessoas que ele estava ajudando. Cada nova dificuldade parecia mais uma prova de sua determinação. Michelle, com sua experiência e apoio, tornou-se sua parceira ainda mais essencial nesse momento. Ela ajudou a orientar Marcos nos momentos em que ele se sentia perdido, ofereceu soluções práticas quando ele precisava tomar decisões difíceis e nunca deixou de ser o pilar de confiança que ele sempre precisou. Juntos começaram a criar uma rede de apoio que garantisse que o projeto se sustentasse a longo prazo, sem abrir mão de seus princípios. O tempo passou, e o projeto de Marcos tornou-se um modelo para outras iniciativas em todo o país. Ele começou a receber reconhecimento em sua cidade e em outras localidades, sendo convidado para palestras e entrevistas, onde compartilhava sua jornada e o impacto do seu trabalho. O fato de ele ser um sem-teto, alguém que já havia enfrentado a rejeição e o abandono, fazia com que sua história fosse ainda mais inspiradora. Marcos, com seu projeto, se tornará um símbolo de superação e possibilidade. Ele sabia que sua jornada estava longe de terminar. Os desafios estavam longe de ser superados, mas agora ele tinha uma confiança renovada em sua capacidade de seguir em frente. Ele sentia que com cada passo dado, estava não apenas ajudando os outros, mas se ajudando a reconstruir uma vida que parecia perdida. O que Michelle viu em Marcos, mais do que uma pessoa em necessidade, foi um líder, alguém capaz de transformar sua dor em uma fonte de força. E aos poucos, ele estava se tornando o líder que sempre poderia ser, alguém capaz de inspirar e ajudar a mudar o mundo ao seu redor. Quando ele olhava para o futuro, Marcos sabia que o que ele havia construído tinha o potencial de crescer ainda mais. Ele tinha se reinventado, mas agora ele sentia que estava no controle da sua vida. Ele não seria mais um espectador da própria história. Ele havia se tornado o protagonista, e cada passo que ele dava em direção ao futuro o fazia sentir que a jornada, por mais difícil que fosse, valia a pena. E enquanto isso acontecia, Michelle continuava a ser o farol de orientação, sempre ali para lembrá-lo de que ele não havia chegado até ali sozinho, que seu sucesso era também fruto do apoio, da confiança e do amor que ele receberá no caminho. Juntos eles sabiam que nada seria impossível, desde que mantivessem a visão clara do que realmente importava. O ano de 2026 chegou, e com ele, Marcos viu o reflexo de seu trabalho no rosto de cada pessoa que entrava no centro de apoio. O projeto que ele fundara para ajudar pessoas em situação de rua se tornará algo muito maior do que ele havia imaginado. Ele não era mais apenas um sem-teto que fazia o possível para ajudar, mas um verdadeiro mentor para todos ao seu redor. Seu trabalho já era reconhecido por outras organizações sociais, e o impacto que ele causava na vida das pessoas era incalculável. Marcos já havia visto muitas pessoas que passaram pelo seu centro superarem seus obstáculos. Vidas que foram resgatadas, carreiras que começaram a ser reestruturadas, famílias que se reuniram novamente. Mas o maior presente era o testemunho de cada um desses novos caminhos que se entrelaçavam, se somavam e faziam de Marcos alguém que realmente acreditava na mudança. Ele acreditava na ideia de que todos mereciam uma segunda chance, assim como ele a teve. No entanto, o caminho do sucesso ainda não era fácil. Apesar de seu enorme impacto, o trabalho de Marcos nunca deixou de ser desafiador. Manter o centro funcionando, atrair mais recursos e, acima de tudo, garantir que sua visão fosse preservada, era uma luta diária. A ideia de crescer mais e expandir seus projetos para outras regiões do país se tornava cada vez mais forte. Mas Marcos sabia que o maior desafio estava em não perder sua essência. Ele não queria transformar seu projeto em uma empresa. Ele queria que continuasse a ser um lugar onde a humanidade fosse a principal moeda, onde a ajuda fosse dada de coração e onde as pessoas encontrassem dignidade em cada gesto. Foi então que, durante uma visita a um dos abrigos, Marcos se deparou com um jovem chamado Ricardo. Ele parecia perdido, como ele próprio havia sido, mas seus olhos carregavam uma mistura de tristeza e de desespero que Marcos não conseguia ignorar. Ricardo tinha apenas 22 anos e já havia vivido uma vida cheia de abusos, rejeição e solidão. Marcos sentiu uma conexão imediata com ele, pois reconheceu a dor em seus olhos. Como ele poderia deixar esse jovem continuar a sofrer na rua quando ele tinha as ferramentas para ajudar? Nos dias que seguiram, Marcos começou a conversar com Ricardo. O jovem estava cético, desiludido com o sistema, mas aos poucos, Marcos conseguiu quebrar sua barreira. Ele o convidou a trabalhar no centro, e ao invés de exigir muito, deu-lhe tempo para se adaptar e se sentir confortável.
Ricardo, embora hesitante, aceitou. E com o tempo foi se transformando, assim como Marcos um dia se transformou. Ricardo logo se tornou um dos pilares do projeto, demonstrando a mesma compaixão que Marcos teve quando começou. Ele começou a ensinar outros a se reerguerem, e sua própria vida se transformou de uma maneira que ele jamais imaginou ser possível. Ele agora tinha um propósito, algo que nunca soubera que poderia encontrar. Mas o verdadeiro testamento do legado de Marcos não estava apenas nas histórias individuais de superação. Ele sabia que sua maior contribuição para o mundo seria a mudança de mentalidade que ele começou a promover em torno da forma como a sociedade tratava as pessoas em situação de rua. Ele não queria que as pessoas olhassem aqueles que estavam nas ruas como invisíveis ou indesejáveis. Ele queria que todos entendessem que a pobreza, o vício ou o abandono não eram escolhas, mas sim circunstâncias que podiam ser mudadas com o apoio e as condições certas. Seu trabalho se expandia para um movimento maior, que visava a conscientização da população, o combate ao estigma social e a construção de um sistema mais justo. Michelle, sempre ao seu lado, observava Marcos com um orgulho imenso. Ela sabia que aquele homem que um dia lhe pediu R$ 5 agora era alguém que estava transformando vidas, não apenas com dinheiro, mas com o que realmente importava: o poder da compaixão, da empatia e da ação. Ela tinha visto esse homem, de espírito quebrado e confuso, se tornar um líder, e isso era mais do que ela jamais poderia ter imaginado. Foi em um evento de arrecadação de fundos, um dos maiores que Marcos já organizou, que ele sentiu que havia cumprido seu papel diante de uma plateia cheia de pessoas influentes e comprometidas com a causa. Ele fez um discurso simples, mas profundamente tocante. Ele não falou sobre números ou resultados. Em vez disso, ele compartilhou uma história. Quando eu estava na rua, eu apenas pedia uma chance. Eu não queria ser tratado como um caso perdido. O que eu precisava era de alguém que acreditasse que eu podia mudar, que acreditasse em mim. O que mudou minha vida não foi apenas encontrar um teto para dormir ou uma refeição quente. O que me transformou foi encontrar um propósito, foi descobrir que eu tinha algo a oferecer. Cada pessoa que passa por aqui tem algo valioso dentro de si. Não importa o que aconteceu antes, o que importa é o que podemos fazer juntos agora. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi profundo. Muitas pessoas na plateia estavam visivelmente emocionadas. Alguns até se levantaram em aplausos, mas Marcos sabia que o verdadeiro reconhecimento não estava nas palmas ou nos elogios. O que realmente importava era a mudança concreta que estava sendo feita. Ao final do evento, uma senhora se aproximou de Marcos. Ela era uma das patrocinadoras que no início hesitou em apoiar o projeto. Com os olhos cheios de lágrimas, ela o abraçou e disse: Marcos, eu nunca imaginei que alguém como você pudesse inspirar tantas pessoas. O que você fez foi mais do que abrir um centro de apoio. Você abriu os olhos da sociedade para uma realidade que muitos preferem ignorar. E mais importante ainda, você nos lembrou que a mudança começa com um simples ato de acreditar no outro. Marcos olhou para ela e sorriu, sentindo uma paz que há muito não sentia. Ele sabia que o ciclo estava completo. O menino que um dia pediu R$ 5 para Michelle agora estava fazendo mais do que pedir. Ele estava dando algo muito mais valioso, a chance de uma nova vida. Com isso, Marcos sentiu que sua missão estava apenas começando. O legado que ele deixava para trás era muito maior do que qualquer projeto ou título. Ele havia plantado sementes de mudança em corações e mentes. E essas sementes, ele sabia, continuariam a crescer, mesmo depois que ele não estivesse mais na linha de frente. Michelle, com um sorriso sereno no rosto, se aproximou dele e, em um gesto simbólico, colocou a mão sobre o ombro de Marcos. Ambos sabiam que o futuro era incerto, mas que juntos, eles haviam dado o primeiro passo para transformar vidas e, quem sabe, transformar o mundo. E esse, sem dúvida, seria o maior legado que poderiam deixar.